pessoal, tudo bem? Hoje o nosso encontro é para falar sobre as expressões à medida que e na medida em que. Quem estuda para concurso deve perceber que coisas que são muito semelhantes confundem as pessoas e com frequência são aproveitadas pelas bancas para a elaboração aí de questões. Então, é relativamente comum encontrar a solicitação de que o candidato substitua a expressão à medida que por na medida em que, com a pergunta de se isso mudaria o sentido, se o sentido permaneceria o mesmo. E aí você precisa saber que essas duas expressões existem. À medida que, com acento indicativo de crase, do jeitinho que está aparecendo aí na sua tela, e na medida em que, com na no início e o em antes do que. Essas duas existem. Qualquer coisa diferente disso, com isso misturado, não existe. Então, existe à medida que e na medida em que, ambas corretas. Ocorre que a expressão à medida que tem um valor proporcional, enquanto a expressão na medida em que tem um valor causal. Então, quando eu digo, por exemplo, que à medida que chega a primavera, todos ficam mais felizes. Eu estou dizendo que essas duas coisas acontecem paralelamente, sem estabelecer um nexo causal entre essas duas orações, certo? Então, a primavera vai chegando e as pessoas vão ficando mais felizes. Quando eu digo que na medida em que chega a primavera, as pessoas ficam mais felizes ou vão ficando mais felizes, eu tenho uma relação de causa. Eu estou dizendo que a chegada da primavera é responsável pela ação que ocorre na oração principal. No caso, as pessoas ficarem mais felizes, certo? Então, há uma mudança de sentido quando a gente troca a expressão à medida que pela expressão na medida em que e vice-versa. Então fique atento, porque embora a correção gramatical do período muitas vezes possa permanecer ok, sem problema nenhum, na maior parte dos casos, isso vai acarretar uma diferença de sentido, uma vez que você está estabelecendo uma relação diferente entre as orações que compõem aí esse período que está sendo relacionado com o uso dessa locução à medida que de valor proporcional e na medida em que de valor causal. Então guarda aí, ó, à medida que é equivalente a proporção que. E na medida em que é equivalente a porquê. E aí você não vai errar mais. Vou colocar aqui essa dica anotadinha. Agora também você pode ir lá no site e pesquisar esse assunto. A gente tem lá uma postagem sobre isso para facilitar sempre os seus estudos. www.linguaminha.com.br, tá? Eu aguardo sua visita também lá. Um beijo!